Jesus a todos, é um privilégio estar aqui hoje, podendo compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o rei Ezequias, o nosso personagem do mês, e a palavra que se encontra em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O rei Ezequias, ele recebe essa mensagem do profeta Isaías e ele ganha um prêmio do Senhor, né, uns 15 anos a mais, para poder ele ajeitar a sua casa. Todos nós sabemos que nesse tempo nasce o seu sucessor, o Manassés, e após aí Manassés vai reinar, logo após a morte de Ezequias. Mas eu queria hoje estar falando com você a respeito da morte, que certamente todos nós vamos morrer. E a palavra de Deus aqui para o rei Ezequias foi: ordena a tua casa. E eu queria também trazer essa palavra de ordenança, de organização. O que nós, como cristãos, nós como seres humanos, precisamos organizar na nossa casa, ou seja, nossa vida, porque certamente nós vamos morrer. Eu começo a pensar um pouco na minha vida. Hoje eu tenho 37 anos e se nós pegarmos a expectativa de vida de um brasileiro, 80, 90 anos, os meus dias de vida estão sendo contados. Então eu preciso pensar que a morte é algo de certeza para mim. E como diz em Filipenses, né, capítulo 1, no versículo 20 e 22, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo ele fala, né? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse versículo para contextualizar que certamente nós vamos morrer e precisamos verdadeiramente deixar a nossa casa ordenada. E o que nós precisamos identificar em nós que precisa ser ordenado? É certo que todos nós temos algo que precisa ser colocado no lugar. E a palavra de Deus, ela vem sobre nossas vidas como uma esperança. Nós precisamos aprender e exercitar isso em nós, exercitar aquilo que precisa ser melhorado. Por quê? Porque enquanto nós não identificarmos aquilo que precisa ser organizado em nossa vida, nós vamos continuar vivendo e esses dias estão sendo contados, assim como foi com o rei Ezequias, e talvez nós não tenhamos a oportunidade de colocar aquilo que era para ser colocado no lugar de forma correta. Podemos ver, através da vida do rei Ezequias, que ele teve mais 15 anos de vida e mesmo assim ele não passou todas as instruções de forma correta para o seu filho Manassés. Como nós temos a certeza disso? Porque o reinado de Manassés foi um reinado que aconteceu coisas que desagradou ao Senhor. Então, mesmo Ezequias tendo reinado por muito tempo e tendo andado conforme o agrado do Senhor, ele precisava passar, ele precisava deixar um legado para o seu filho. E Manassés, ele vem a nascer nesse período de doença de Ezequias. E visto que Ezequias, ele já estavam com seus dias contados, será que às vezes a gente se esquece de que Deus ele nos chama para uma vida eterna? Deus ele tem nos chamado para nós vivermos uma vida eterna, ou seja, estamos aqui neste mundo de passagem, mas o tempo que nós estamos passando por aqui, nós precisamos deixar aquilo que nós estamos fazendo aqui de forma organizada, ordenada, para que pessoas que venham após a nós não venham fazer conforme o seu entendimento. Então a palavra de Deus ela nos orienta que, em primeiro lugar, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu queria também estar lendo em João 14, versículo 22 e 23, que diz a palavra de Deus assim: Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. E é importante pensar aqui que o Espírito de Deus ele faz morada em nós. Então nós precisamos ordenar a nossa vida, nos organizar, andar de conforme a vontade do Senhor. Então, se nós queremos ser morada, nós queremos ser casa de Deus, nós precisamos ser uma casa organizada e ordenada. Então, o que eu aprendo com isso?
para que eu venha ordenar as coisas dentro de mim, da minha casa, da minha vida, da minha família, eu preciso primeiramente identificar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ordenar. Porque talvez nos meus olhos humanos está tudo no lugar, está tudo conforme os meus desejos, as minhas vontades, mas aos olhos espirituais existem coisas que precisam ser ordenadas, porque após mim vem a minha geração, vem as minhas filhas, vem pessoas que andam junto comigo, que precisam entender por que eu sirvo a Jesus Cristo, por que eu amo a Jesus Cristo e por que vale a pena se dedicar e se renunciar ao mundo ou morrer para o mundo para verdadeiramente viver essa esperança de vida eterna. Então esse é o legado que nós podemos deixar para as pessoas que nos cercam. A morte é certa para todos nós, então não perca a oportunidade de nós estarmos organizando, ordenando, reorganizando aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que é viver aqui na terra para propagar o seu evangelho. Então não perca essa oportunidade. E com isso eu quero aproveitar para quê? Para convidar a você para vir a fazer parte da Quinta Igreja. Nós, como jovens, temos todos os sábados culto jovem a partir das 7h30. Então esperamos por você aqui para poder cultuar ao Senhor, aprender mais do que o Senhor tem ensinado para todos nós. Às terças-feiras temos momento de oração com a sala de oração. Então temos as células quintas-feiras, tanto para os homens quanto para as meninas, células teens. Então seja muito bem-vindo à casa de oração Quinta Igreja. Nós temos aqui um lugar de bênçãos para a sua vida. Então vem com a gente, venha aprender mais como ordenar a sua vida, ordenar a sua casa e organizar aquilo que o Senhor te deu de mais precioso, que é viver para Ele. Amém?